Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Nossa convidada de hoje lidera iniciativas que unem governança clínica, qualidade assistencial e inovação em uma das maiores operações de saúde no país. Roda a vinheta. Performa que Pode na CBN tem o oferecimento de PagUtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou mais uma vez com a minha grande amiga e CMO da Performa IT, Ana Marim, para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. Este programa é um oferecimento da Performa IT e da PagUtil. Muito bom, Léo. E hoje a gente recebe Nayana Cunha, ela é diretora executiva na Amil. Nayana, seja muito bem-vinda ao Performa que Pode na CBN. Nayana. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso receber você aqui. Adoro falar sobre o assunto saúde. Você viu que a gente já estava falando um pouquinho nos bastidores. Inclusive, Nayana, eu tô com uma dor... Não, brincadeira. Não, porque todo mundo encontra um médico, sempre tem um problema para falar, né? Nayana, mas tem uma coisa super curioso na sua trajetória que eu queria começar falando, porque é pouco usual, né? Medicina é uma profissão que eu particularmente venero todos os dias, porque eu não tenho a menor vocação para ser médico, do tipo assim, não consigo imaginar, né? E é uma profissão normalmente formada de apaixonados, né? O cara que faz medicina é apaixonado por clinicar, por pessoas, por salvar vidas e etc. E você foi pro caminho da parte burocrática da medicina, que é tão importante quanto. Como é que foi essa trajetória aí, Nayana? É como você falou, né, Léo? Assim, a minha trajetória ela foi muito fora do padrão, né? Eu formei e fiz 2 anos de assistência, eu fui para a saúde da família. E lá eu me apaixonei pela assistência, mas tinha algumas inquietações e era como garantir ali acesso à população. Legal. Em pouco tempo eu fui convidada para enveredar numa área de auditoria médica, uma área também muito pouco convencional da medicina. E com 6 meses me chamaram para coordenar a área, depois eu já virei gerente da área e aí fui galgando ali posições de gestão, né? E aí fui tomada pela gestão, me descobri, me encontrei lá dentro. E acho que por muito tempo eu fiquei pensando e refletindo sobre... porque quando você é médico, né, você vai perguntar assim, qual é o seu nome? Nayana, né? O que é que você faz? Médico. Qual a sua especialidade? É automático. Automático. Não, a terceira pergunta é sempre Sem dúvida. essa. Então, eu sempre me inquietei muito porque eu não queria nada efetivamente dentro do habitual. E eu tinha me encontrado como gestora, então eu disse, agora eu vou ter que validar tudo isso. E uma das... Entre nós, confessa, lá no 6º ano, o que você estava pendendo? Vou te dizer, no final do ano da faculdade, eu pensava em oftalmo, pensava em otorrino, e pensava, não tinha nada ali que me despertasse por completo, né? Acho que a medicina também é um campo muito amplo de possibilidades, então, e de possibilidades que você conhece dentro da faculdade e possibilidades que você conhece fora da faculdade, né? Então, é uma infinidade de possibilidades. E acho que um dos pontos que me inquietou muito, Léo, foi que chegou num ponto onde eu já estava dentro de uma operadora ali que já tinha mais de 1 milhão de beneficiários. Eu disse, cara, eu não quero mais atender um paciente. Eu imaginava que eu tinha condições de, como médica, atuar em mudanças de modelo que pudessem impactar muitas vidas, né? Então, eu acho que eu sempre tive ali a inquietação no coração, tipo, vamos garantir para dar acesso, tem que ter médicos mexendo dentro do sistema de gestão de saúde para que a gente promova ali uma saúde de acesso, de qualidade, né? E ter mais pessoas se beneficiando ali da assistência, né? Então, acho que talvez essa tenha sido, mas foi uma construção, não foi uma decisão de pronta, eu não saí pronta para ser gestora. Eu acho que eu me descobri, me permiti e aceitei ali enveredar por especialidades pouco convencionais. Então, hoje eu sou titular de Administração em Saúde, Auditoria Médica e Medicina Preventiva e Social. Então, nada dentro do âmbito do script. E achando pouco, eu fui enveredar no mestrado de Administração de Empresa, então sou mestre em Administração. Mais uma do nosso time, Caçadores de Burnout. E engraçado que quando eu fui para o mestrado, eu brinco que eu era assim, o bicho estranho, né? Porque uma médica, que tem uma profissão totalmente tradicional, vai fazer no mestrado de Administração em Empresa. Mas acho que era a busca ali por
aprender mais sobre gestão, sobre administração, porque também a medicina não traz essa bagagem dentro do seu currículo ali acadêmico, né? Então, a gente trata... Totalmente técnico, totalmente técnico, né? Então, eu acho que um pouquinho ali, em resumo, esse é um pouquinho ali da trajetória e o caminho que eu levei ali para a gestão, mas eu também fico muito confortável em atender os amigos, em passar receita, tá? Para eu garantir ali que eu ainda sou médica, né? Então, atendo os amigos ainda. Muito bom. E num futuro próximo você vai ser doutora 2 vezes, né? Porque além de médica, você também está fazendo doutorado. Tô fazendo É doutorado. caçadora de burnout mesmo. Né? Então agora é profissão isso. Né? E agora estou com missão, finalizar o doutorado agora de administração. Eu queria concluir esse ciclo, para mim era importante. Eu acho que eu fiquei muito inquieta sobre qual a sua especialidade, então eu disse, para não ter dúvida, tá? Eu estou decidida, então eu vou ter ali a minha titulação clara em administração e as titulações ali em administração e saúde, que eu entendi que precisava ali para compor essa jornada. Né? Não, e depois que a gente entende o que faz, né, a administração em saúde, a gente começa a perceber que, na verdade, eu acho que até faltam médicos nessa área. Que a faculdade de medicina deveria, de alguma maneira, preparar os médicos para administrarem algo. Por quê? De fato, Nayana, vamos lá. O médico que monta um consultório, ele tem um negócio. Tem um negócio. Ele tem que administrar um negócio. Ele vai ter que administrar mão de obra, insumos, tempo, financeiro. Enfim, é uma profissão que exige muito de administração e é meio que negligenciado na medicina, no curso. Tudo bem, é um curso extremamente complexo, envolve muita teoria, muito aprendizado, muita prática. Né? Talvez nem sei se sobraria tempo para colocar isso no currículo, mas que eu acho que faz falta, faz. Faz, é importante porque a gente não sai preparado mesmo, tá, Léo? A gente não tem dentro da formação tradicional nada sobre finanças, nada sobre gestão de pessoas diretamente. Então, empreendedorismo. Nada, né? Então, assim, fica muito difícil ali para o médico se projetar e nesse cenário a gente precisa de gestores médicos para administrar hospitais, para administrar serviços de saúde, para pensar em como inovar dentro do conhecimento prático e teórico que se tem. Então, eu sou uma grande defensora de médicos ali caminhando indo para o caminho da gestão, porque de fato precisa, né? Então, hoje, assim, quando eu comecei a fazer isso lá atrás, há 14 anos, né? Eram pouquíssimos, né? Tanto que eu era um bicho estranho, diferente, né? E eu estava muito convicta de fazer isso, mas hoje a gente já vê uma tendência muito maior dos médicos caminhando ali nesse cenário, porque precisa, a gente tem aí uma infinidade de hospitais, uma infinidade de serviços de saúde, precisa ter o profissionalismo ali para conduzir bem, né? Ô, Nayana, e do ponto de vista prático mesmo, né? A complexidade de você administrar um hospital é um negócio brutal, né? É brutal. A gente sempre se compara, eu cuido de qualidade e segurança, né? É duro, né? É duro. Eu só posso imaginar, só. E o que eu assisto de Grey's Anatomy, porque no resto... Mas é complexo. A gente se compara muito em termos de complexidade, né, com a aviação. Né? Então, assim, a gente tem excelente paralelo. um cenário, quando a gente vai falar de processos de seguranças, né, dos protocolos. A margem de erro é praticamente inexistente. Errou, a margem de erro gera morte, né? Gera morte. Então, o dano é muito grave, Nossa, né? Nayana, que paralelo legal. É a aviação, né? A gente sempre se compara, né? E a gente sempre tem ali né, a forma de conduzir como organizações de alta confiabilidade, onde a gente aprende com os erros, onde a gente escuta muito a operação, onde a gente organiza os processos ali com muita segurança, com muito protocolos. Os protocolos precisam ser muito bem seguidos para que a gente consiga realmente evitar os erros, né, e diminuir as falhas, porque as falhas, de fato, são danosas, né? É óbito, é evento onde a gente deixa pacientes ali com condições complexas, né? Nayana, vamos falar de IA? E medicina, porque é um tema muito bom, polêmico, e eu quero ouvir a sua percepção, né, que a conversa sobre a IA aumentar a capacidade humana, ela só aumenta. Qual é a sua visão da IA dentro da medicina, né? Os médicos, eles vão ter mais espaço para ser mais estratégico e cuidar dos pacientes, ou a gente corre um risco de criar uma dependência excessiva dessa tecnologia, principalmente para os médicos que estão se formando agora? Eu vejo por diversos pontos, né? Eu acho assim que a gente precisa se aproximar cada vez mais, porque a IA, não há dúvida, ela potencializa,
né? Eu cuido da parte de qualidade e segurança, que é muito regida por protocolos assistenciais. Então, na hora que você traz IA para dentro desse contexto, você diminui as falhas. Você imagina, uma das minhas atividades é padronizar o cuidado de uma rede de 20 hospitais. Então, se eu não embarcar a tecnologia e a gente não conseguir utilizar a IA para ser ali um apoio importante, a gente perde muita capacidade, né? Então, assim, é uma grande oportunidade. Quando eu falo assim dos médicos recentes, né, a gente tem um desafio na medicina que houve ali uma expansão muito grande das universidades, das escolas médicas, né? E isso gera ali uma variabilidade de formação muito grande. Dúvida. Então, na hora que eu embarco, que eu trago ali protocolos, a tecnologia, a IA, você fica muito mais assertivo, né? O médico nunca vai perder o papel dele, mas ele vai ter ali um bom direcionador para que a gente aumente a assertividade terapêutica e diagnóstica, né? Hoje a gente tem áreas ali que usam isso muito bem, a radiologia é uma área que usa isso muito bem, a gente já consegue perceber ali o aumento de produtividade, né? Porque você consegue... Você fala na confecção de laudo, na confecção Nayana? de laudos, né? Claro que você nunca vai tirar o papel do radiologia, mas você aumenta a assertividade dele, a produtividade, né? E por diversos aspectos, né? Então, e aí eu gosto muito de pensar assim também no como a gente pode trabalhar isso a nível de predição, como é que eu consigo antecipar eventos, como é que eu consigo antecipar ali doenças, né? Hoje a gente está aqui embarcado de várias tecnologias, todo mundo é monitorado com pulseira, com anel, né? Então a gente precisa trazer isso ali para dentro da saúde de uma forma mais intensa para que a gente comece a tratar a saúde e não só a doença, né? Então eu vejo ali um cenário muito promissor e eu acho que a gente tem a oportunidade de usar isso muito bem, né? Eu acho que dentro do nosso grupo a gente vem trabalhando, por outro lado, eu acho ainda um desafio na saúde, porque a gente teria muito mais, parece que a gente está um pouquinho atrás quando eu me olho ali com o mercado de finanças, né? A finança está sempre na frente da gente ali quando olha tecnologia, Nayana, quando olha IA. A gente já falou sobre isso aqui e eu tenho uma hipótese, é até legal conversar sobre isso com o médico para corroborar, né? Qual que é a minha hipótese? Eu concordo contigo que o mercado financeiro está lá na frente, né? Apesar de serem dois mercados, eu vejo assim, ó, varejo, medicina e finanças, né? O mercado financeiro. Esses três espectros de mercado, eles sempre foram muito bons em coletar dados. Finanças foi o primeiro a aprender a processar muito bem esses dados, porque eles começam a tirar muito insight dali útil para geração de novos negócios, geração de novos produtos e etc. O varejo, idem, posicionamento de gôndola, o caminho que o cara faz no supermercado, quanto que está vendendo, sell-in, sell-out, etc. A saúde também tem muita informação, só que olha o que acontece, esses dois caras podem errar. Eles podem testar mais coisas com menos segurança, porque, vamos lá, lancei um produto financeiro e foi um desastre, foi um erro de análise. Me custou $1 milhão. Eu tiro isso do mercado, não vendo mais e falo, cara, ó, isso aqui falhou. Vamos lá. O varejo cometeu um erro, de novo, é um erro financeiro. Medicina não tem isso. A margem é curta. Eu não posso fazer um teste num protocolo de tratamento. Eu posso fazer um teste, talvez, triagem do hospital, mas isso não vai mexer ponteiro. A triagem do hospital, talvez mexa para mim que tô lá sendo atendido. Se a minha triagem for mais rápida, eu vou ficar mais feliz. Mas o que vai mexer ponteiro mesmo cara, eu tenho um padrão de tratamento aqui, eu tenho um padrão de dados que indicam que uma mudança de tratamento vai ser mais efetiva. Cara, como é que eu mudo um protocolo de tratamento de doença? É muito grave isso, é muito difícil, é um processo que precisa ser testado, retestado, aprovado, se bobear, tem que... Uma validação científica. Validação científica, exatamente. O processo de teste de hipótese é muito longo. E quais são as empresas mais inovadoras do mundo? São as empresas que testam mais. Por isso que a medicina fica meio amarrada. E que bom. Eu tô falando isso assim, com o coração quentinho. Sabe? Que bom que fica amarrado, porque eu sei que eu não vou morrer. Gente, papo bom passa muito rápido. A gente vai fazer uma pausa rápida, mas segura aí que a gente volta logo depois do intervalo. Valeu! Performa que pode na CBN tem o oferecimento de Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com Performa que Pode na CBN Campinas, hoje com Nayana Cunha, ela é diretora executiva de governança na Amil. Nayana, conta pra gente
como que você utiliza a inteligência artificial para automatizar suas tarefas e tomar as decisões na Amil, né? Se você já faz isso, e aonde que você nota que é o maior ganho pessoal com a IA? Tá, vou falar um pouquinho aqui no que é que a gente já começou na Amil, como a gente conversou um pouquinho com o Léo, acho que a gente ainda tem um mar de oportunidade, né? Mas o que é que a gente já faz hoje? Então, assim, dentro desse momento ali que a Amil viveu, a gente veio uma nova governança aí há 2 anos, né? A empresa era de um grupo americano, foi assumida por um grupo brasileiro no começo de 24, que foi quando eu vim para o grupo. E a gente fez todo ali um redesenho onde a gente trouxe o cliente para o centro efetivamente. Então, dentro dos hospitais, nossos hospitais próprios da Amil, que é o que compõe a rede Total Care, a gente utilizou a IA muito para ouvir a voz do cliente. Né? Então, a gente tem vários canais, né, de captar ali o NPS, captar ali os pontos de gargalo do cliente, e hoje a gente unifica a voz dele e fica ali processando essa informação para que a gente consiga ter insights mais rápido e que a gente corrija a operação de uma forma mais rápida. Né? Então, a operação hospitalar é uma operação nervosa, né, uma operação complexa, e não dá para você demorar muito a tomar uma decisão. Né? Se hoje aconteceu uma sazonalidade, amanhã, hoje à noite, o PS vai estar lotado, se eu não redimensionar, vai dar espera, né? Eu não vou estar ali com os protocolos. Reagir rápido. Então, a gente vem usando isso a gente conseguiu ali, quando a gente olha de um cenário ali, quando a gente assumiu a operação para agora, a gente tem um número expressivo ali de aumento da satisfação dos clientes do grupo. Então, acho que talvez esse seja um grande case ali que a gente utilizou e a gente vem utilizando ali, tentando colocar ali a parte de tratativa melhor desse bagagem de informação que a gente tem na saúde, né, para a gente conseguir trabalhar um pouco ali com predição, o que é que a gente consegue se antecipar em movimentos, em sinais e sintomas para antever ali um evento de um paciente ou que ele piore clinicamente. Mas eu acho que de ordem geral, pessoalmente, né, eu venho utilizando, né, assim, acho que ainda de uma forma muito tímida dentro do tamanho da oportunidade. Eu ainda me confesso como um aprendiz disso tudo, né? Eu também, viu, Nayana? Porque eu nunca vi uma tecnologia evoluir tão rápido. Muito rápido. Eu estudo e eu tô sempre atrás. A sensação que eu tô é que eu tô sempre correndo, né? Eu correndo e ela foi, né? Eu aprendi o cloud agora, mas aí já tem outra coisa que lançou e você tá lá correndo. Ainda tô aprendendo a outra parte, né? E Nayana, sem brincadeira, eu precisei me policiar, porque olha só, até em função da minha profissão, né, como eu sou um executivo de tecnologia, eu me via obrigado ao tempo inteiro estar preocupado com em conhecer as principais ferramentas. E aí eu começava a fazer round robin de estudo, né, que é o seguinte, eu passava uma semana estudando o ChatGPT, aí passava outra semana estudando o Gemini. É isso, já perdeu muita coisa. Outra semana. Tipo, Cláudio, quando eu via, cara, não vou estudar o Perplexity essa semana, porque saiu uma coisa nova Aí eu comecei a ficar maluco, porque eu falei, cara, minhas 2 horas de estudo por dia não estão mais dando certo. Aí eu abri mão de um dos meus dogmas, que é estudar 1 hora de assunto nada a ver com tecnologia por dia. Falei, vou usar então 2 horas para estudar. Cara, chegou um momento, eu falei, para, porque tem uma vida ainda para tocar. Eu tenho família, tenho empresa, tenho que dar atenção pra galera. Eu me foquei em uma, abracei o Cláudio, falei, vem cá, você é meu agora, e estudo só o Cláudio. E mesmo assim, de vez em quando alguém lá, Léo, você viu tal coisa no Cláudio? Eu falei, não vi. Não vi. Não vi, mas vem aqui, me conta que eu vou ver. De você ter visto. Porque é muita coisa. Então, eu tô te falando, eu me confesso um aprendiz. Mas eu falar assim, Léo, você domina IA? Não domina. Então eu tô mais tranquila, tá, Léo? Não, Nayana, de verdade. E a gente... Você imagina, você tá ouvindo isso de um fundador de uma empresa de tecnologia. Eu estou no mercado de tecnologia há 30 anos. Eu nunca vi uma tecnologia evoluir tão rápido. Tão rápido, né? Eu mesmo não sei te dizer para onde a gente está indo. E eu estudo isso dia e noite, não é modo de falar. Eu estudo estratégia digital porque isso faz parte do meu trabalho. Né? Quando eu sento com um cliente para conversar, eu sento para falar de estratégia digital. E eu falo, galera, ó, melhor conselho, estejam abertos a aprender. Né? A gente tem falado o tempo inteiro que inteligência artificial, na minha opinião, não é uma revolução de tecnologia, é uma revolução cognitiva. Quem vai se beneficiar? Quem estiver de mente aberta para aprender.
eu acho que esse é o caminho, né? É muito difícil. E eu não sei te dizer onde a gente vai estar daqui a 6 meses. Agora, tem algumas áreas, e a medicina tá no meu hall de apostas, que eu acho que vai mudar muito. Muito. Por quê? Porque vocês têm muitos dados, e isso é maravilhoso. E agora eu acho que os modelos de IA que nós estamos treinando e que nós vamos treinar vão ajudar a gente a ser mais assertivos com pesquisas, testes de hipótese, enfim, tudo que envolve o desenvolvimento de novos protocolos, novos medicamentos. Eu acho que a medicina vai dar um salto absurdo com o uso de inteligência artificial. Eu concordo também, apesar de ainda estar uma estudante sobre o tema, mas com certeza eu acho que é um mar de oportunidade, né? Assim, uma coisa que também a gente vem usando muito agora na parte de laudos de radiologia, então a gente vem usando IA também para melhorar a assertividade dos laudos. Então, claro que tem a barreira do radiologista sempre checar, mas é um mar de oportunidade, né? Então, e você diminui muito a falha. Então, imagina isso em predição, é como você falou, pesquisa clínica que a gente conseguir acelerar. A gente conversou, Nayana, com um médico pediatra, né, o Dr. Marcelo Carvalho, inclusive um abraço para o Dr. Marcelo, sou muito fã do trabalho dele. E o Dr. Marcelo trouxe uma visão também do uso de IA que eu achei muito legal. Ele falou, Léo, presta atenção no meu caso, eu sou pediatra e eu sou neonatologista. Então, meu paciente não fala. Não fala. Né? Então, olha que legal, meu paciente não fala. Então, o que é um atendimento de neonatologia? Eu coleto uma série de informações, peso, tamanho, temperatura, foi dando as informações lá. Examino a criança e a partir daí é um protocolo de decisão. Se isso, aquilo, se isso... Ou seja, Léo, isso é um algoritmo. Eu consigo treinar uma IA para atender um paciente. Muito mais rápido, né? Mas aí como que você coloca isso no atendimento, então, né? Imagina, de uma mãe que tá com o nenenzinho lá. Isso, Ana. E aí, eu falei isso para ele também. Eu falei, cara, eu como pai, eu tenho a minha visão como profissional de TI, cara, genial. Realmente, seu paciente não fala, você precisa de padrões externos para, com base na detecção desses padrões, ter hipóteses diagnósticas. Não estou dizendo que a IA vai cravar. Vamos lá, ó, eu sempre gosto, tudo que eu falo de IA, eu gosto de datar, Nayana, porque eu não sei como vai estar daqui a 3 meses. Então, ó, com o que a gente conhece de tecnologia hoje, em junho de 2026, não consigo imaginar uma IA cravando um diagnóstico médico. Mas eu consigo ver ela eliminando e deixando dentro de 5 hipóteses que vai estar ali. A hipótese diagnóstica está ali no meio. O médico olhando aquilo, mais o que ele viu, o toque no paciente, né, o exame, mais aquele diagnóstico assistido. Agora, eu como pai, eu não quero saber de tecnologia, né? Eu quero um médico olhando meu filho lá. Então, tem algumas áreas da medicina que eu acho que vão evoluir mais rápido. Por exemplo, pediatria. Tem outras que são extremamente subjetivas, que eu não consigo ver a IA hoje ajudando, por exemplo, psiquiatria. Não posso estar completamente enganado, mas do meu ponto de vista, eu também acho que dentro da medicina algumas áreas vão evoluir mais rápido que outras. O que você acha disso? Eu acho que sim, mas eu acho que a medicina é uma ciência de muito protocolo, né? De muitos sinais e sintomas que levam para um diagnóstico. Então, você fazer ali, a IA conseguir dar uma paleta de possibilidades ali direcionada por médico, isso vai aumentar a assertividade diagnóstica. Eu concordo com você, eu acho que nunca vai tirar ali, talvez, né? Como você disse, a IA muda muito, mas eu também não vejo hoje que a gente se isente do médico definir ali qual é o diagnóstico. E aí eu acho que tem um ponto que a Ana falou na pergunta anterior que eu não respondi diretamente, que é onde o médico se coloca nesse lugar, né? Que aí, e talvez tenha, o papel ali de trazer o cuidado, o acolhimento, deslocar mais ali para a atenção ali para o paciente do que muitas vezes a gente se percebia com muitos profissionais ali retidos dentro do computador, prescrevendo, escrevendo ali num trabalho muito mais burocrático que você já viu provavelmente alguns pacientes reclamando, o médico não olhou nem para mim, né? O médico não me tocou como deveria. Então, bem comum. Preenchendo o formulário. Então, né? Eu acho que aí desloca por o papel que é o papel do médico, né? Que é ali fazer
fazer um exame físico adequado, ter uma boa escuta ali de sinais e sintomas, fazer uma boa investigação, mas claro que bem direcionado ali pelo que a IA pode trazer. Então, dentro da medicina, assim, isso é completamente possível, tá, Léo? E isso aumenta a assertividade diagnóstica, né? Então, você tem uma variabilidade profissional muito grande. Você imagina, Sim. você vai num pronto atendimento, você vai ter profissionais dos mais diversas formações, Bom ponto, né? né? Sim. Um que se formou há 5 anos, um há 10, um que se formou talvez há um tempo menor. Então, você já acaba equalizando ali um pouco o conhecimento quando você traz ali a tecnologia dentro da possibilidade de diagnóstico que se apresenta, você aumenta a assertividade, né? Então, eu vejo isso como uma grande ferramenta para a saúde, tá? Inclusive ali equalizando assim, essa variabilidade da formação, Não, eu sabe? adorei esse ponto. Muito legal. Nunca tinha pensado nisso, e é verdade. Nayana, acho que mais do que nunca está se falando muito de inovação em saúde, né? Explica para os nossos ouvintes o que é um hospital inteligente. Vamos lá, um hospital inteligente, né? Hoje ela tá com umas perguntas assim, ela tá que tá hoje, cara. Porque, pensa assim, hoje mais do que nunca vocês têm muitos dados disponíveis, mas ter muitos dados disponíveis não significa tomar as melhores decisões. Então, o que fazer com esse montão de dados? Eu tenho um banco de dados ou eu tenho um bando de dados? Pois é. Eu acho que esse é um grande desafio, assim, é porque a gente precisa se antecipar, né? Eu acho que o grande ponto da gente trabalhar com ter um monte de informações é que a gente consiga se antever, né? Porque Sim. você não quer que o paciente infarte, você não quer que o paciente tenha um AVC, ou que o paciente entre ali numa insuficiência respiratória franca que você precisa entubar. Então, você tendo monitoramento e conseguindo, a partir desses dados, tomar ações, o que a gente chama de triggers, né? Então, se a gente conseguir ter um hospital onde... e a gente tem alguns hospitais nesse modelo, onde eu tenho sinais e sintomas ou evidências dentro de achados clínicos, que você toma decisões ali que antecipe ali um evento ali para um hospital. Então, acho que talvez a resposta seja, Ana, é um hospital onde você consiga ali trabalhar com as informações em tempo real, né, e que de fato ali você mude o desfecho, né? Eu acho que é um caminhar, porque a gente tem a necessidade de unificação de sistema, Sim. a gente tem vários desafios para que a gente consiga conduzir tudo isso, né? Mas eu acho que já tem iniciativas de vários hospitais que caminham assim, né? Então, e aí tem várias iniciativas, quando eu vejo aqui a rede que a gente construiu, a rede Total Care, que a gente vem trabalhando isso ali de uma forma mais inteligente, né? E uma forma ali onde você consegue trazer, inclusive, um nível de acolhimento. Então, hoje a gente conseguiu monitorar todo o nosso processo de centro cirúrgico, né? Então, o paciente entra, a gente tem um check-in, um check-out sobre tempo de... Começou a cirurgia, terminou. Mas só isso não seria suficiente, Sim. porque isso traz ali todo um gerenciamento de ocupação de centro cirúrgico, qual a melhor disponibilidade da sala, quando é que eu chamo, se de repente o Léo é médico, qual o melhor horário que eu tenho disponível para ele operar. Isso é uma eficiência ali de gestão, mas eu comunico com o familiar. Esse talvez seja um grande diferencial. Eu aviso que o Léo entrou na sala, que ele operou, e aviso que o Léo saiu para o familiar, que hoje é uma dor. Quem tem paciente que se operou familiar sabe que essa ausência ali da comunicação, a cirurgia começou ou terminou, gente, né? Acha que aconteceu alguma pra coisa. Quem é leigo, é uma informação que não diz nada. Ó, a cirurgia começou, a cirurgia terminou. Pra mim não disse nada. Mas eu fico tão feliz de receber essa informação. Tô falando como parente, né? Do tipo, pô, beleza, ó, começou, Saiu terminou. vivo da cirurgia, né? Se o médico começou a cirurgia, terminou a cirurgia, o médico não me ligou, significa que tá tudo bem. Tô tranquilo. É uma área muito sensível. É uma área muito sensível. E a gente sempre conversa, a gente que cuida da assistência, assim, ninguém vai para o hospital como vai para a Disney, né? Então, imagina o que é satisfazer um paciente, se é satisfazer um cliente dentro de um Sem hospital dúvida, onde você está diante da sua maior vulnerabilidade. Né? Então, é um desafio. Eu acho que a inteligência está no ponto da gente conseguir tomar decisões antecipadas mediante as informações que a gente tem dentro da assistência, e isso a gente tem nos diversos aspectos, né? Nayana, você lidera iniciativas de governança clínica que depende da adesão de centenas de pessoas, né? Então, o que faz uma mudança ser incorporada realmente na rotina e não virar mais um protocolo que só vai ficar no papel e a pessoa vai olhar e vai falar, não vou fazer desse jeito porque do meu jeito é mais fácil? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Eu acho que como a gente faz tudo isso, né? Primeiro é engajamento de pessoas, né? Então, a gente não consegue fazer uma operação hospitalar na mais
né, dentro do nível de complexidade, né, o nível de profissionais que a gente trabalha, um corpo de profissionais muito amplo, se a gente não engajar, né, a gente precisa levar a comunicação de uma forma muito ajustada para a operação. E quando a gente pensa ali nos protocolos também, a gente tenta utilizar o máximo possível de tecnologia para poder apoiar ali nessas conduções, né? Então, eu acho que de ordem geral ali é envolver ali o time e ter bons patrocinadores dentro da operação. Então, hoje a gente na rede tem 20 hospitais, né? 20 hospitais ali em São Paulo, Rio e no Nordeste. Então, a gente precisa de bons líderes também para sustentar os processos internos dentro do hospital, né? Então, acho que é engajamento e uma forte liderança ali para que a gente consiga sustentar uma operação segura. E na sua visão, o que é mais difícil? A tecnologia ou as pessoas? Eu acho que as pessoas sempre são mais complexas, né? Porque a gente tem que entender a particularidade de cada um, né? Então, como eu mobilizo a Ana, provavelmente não é como eu mobilizo o Léo. Sem dúvida. Né? Com certeza. E a gente tem que ter esse nível de sensibilidade para conseguir levar o Léo e a Ana para o mesmo caminho, né? Então, eu acho que... Me convencer é muito mais fácil, tá, Nayana? Só deixando claro aqui, eu sou uma pessoa easy going. O Léo, se você chamar para um happy hour, já ganhou, já. Vou Não, chamar, Léo. Ô, Nayana, quando você fala de que você está numa área de qualidade, né, você acaba se beneficiando muito de análise de bons dados, né? Hoje, qual a principal forma que a Amil tem de adquirir dados do mercado? Ou as análises que vocês fazem estão dentro da rede de vocês? Dos dados que vocês coletam da rede de vocês? Vamos lá, a gente tem das duas formas, né? Eu, como rede assistencial, eu tenho toda a minha base de informação. Isso, essa aí tá fácil. Então, essa é fácil, tá na mão. Quando eu me vejo como operador Amil, eu também consigo ter ali uma base de informação, porque eu tenho toda a utilização dos meus beneficiários em outras redes. Então, de ordem geral, a gente consegue trabalhar. Faz sentido. Claro que na saúde a gente tem um desafio, por quê? O mercado financeiro abriu o Open aí, Isso. todo mundo compartilha a informação. Na saúde, a gente ainda tem esse desafio de compartilhar isso tudo. Então, nem todos os hospitais vão abrir os prontuários, vão abrir... Há uma iniciativa de um Open Health caminhando aí, né? Há uma iniciativa, mas ainda tímida, Muito tímida. Dentro da oportunidade Tá. que se vê. Você imagina você estar em qualquer lugar e seu dado ser compartilhado, você não tem que fazer 5 vezes o mesmo exame, né? Ou que o seu exame de 2018 sirva ali como um apoio para hoje olhar se isso tinha acontecido já naquela época. Então, ainda é uma questão muito tímida, mas no grupo a gente consegue hoje trabalhar a informação, principalmente dentro da rede assistencial própria. Claro que é o grande bench, que é onde eu tenho maior qualidade de informação, a maior profundidade de informação. Que você pode até ter novas demandas, né? A gente, com base nisso, eu também quero passar daqui para frente a analisar A, B e C. Exato. Né? E aí você vai enriquecendo suas análises. Exato. Né? Acaba que a rede própria, né, a rede total, que acaba sendo um grande insumo, inclusive, para a gente se comparar ali com o mercado, com os outros hospitais, né? Então, e também no grupo a gente utiliza ali todo o perfil de utilização da carteira também para entender como é que esse beneficiário ali se comporta. Então, a gente trabalha ali nos dois cenários. E, doutora, a origem da minha pergunta foi a seguinte. Cara, o Brasil é um país tão complexo e de dimensões tão continentais que eu imagino que os desafios de saúde que a gente tem no Sudeste, eu não vou nem falar Sul e Norte, eu tô falando assim, ó, os desafios que eu tenho no Sudeste são diferentes do que eu tenho no Centro-Oeste. Então, se eu não tenho uma profundidade e uma horizontalidade de análise num país tão grande assim, para dados de saúde, eu tendo a imaginar algum tipo de viés. E talvez a gente chegue à conclusão que esse viés regional realmente deva existir. Que eu deva olhar os dados do Norte de uma maneira diferente do que eu olho os dados do Nordeste. Que apesar de próximos, eu acredito que são desafios diferentes. E aí começam os desafios que eu falo que a saúde traz, né? Porque é muito complicado, né? Acesso à saúde. Então vamos lá, vou desenhar um produto novo para a saúde. Com base em que região? Não, tem que ser um produto nacional porque ele tem que ser lançado no Brasil inteiro. Mas aí, onde eu vou pesar mais? No preventivo ou no assistencial? Enfim,
começa a ter tanta variável pra gente tomar decisão que eu falo, cara, deve ser uma loucura isso. Eu preciso... A sensação que eu tenho aqui na saúde, toda informação ela vai ser incompleta. Eu nunca vou ter tudo que eu preciso para tomar uma boa decisão. Não sei se isso conversa com a realidade. Eu acho que conversa na realidade quando a gente percebe ali essa heterogeneidade. De fato, às vezes, quando eu vou olhar aqui uma cidade no interior de São Paulo, ela vai ter uma população muito mais idosa. Né? E se ela tem uma população mais idosa, ela vai ter uma prevalência de doença diferente do que eu teria numa cidade ali de população mais jovem. Nossa, é tão óbvio isso, né? É verdade, olha só. As sazonalidades, as viroses que acontecem no Nordeste e no Sudeste, elas são em tempos diferentes. Então, eu não posso organizar minha operação hospitalar com ajustes de processo igual nos dois cenários. Então, isso hoje a gente é muito confortável, tá, Léo? A gente faz muito bem, né? Claro que eu acho que as oportunidades, onde a gente fala em terapêuticas, em possibilidades de predição, de antecipação, eu acho que essa está a nossa grande oportunidade, mas... E um ponto que eu acho assim que dos grandes cases que a gente fez quando esse novo grupo chegou para assumir a empresa foi trazer ali uma gestão muito orientada por dados e informação. Então, a gente, dentro da Total Care, nos primeiros meses, acho que poucos dias ali, a gente estruturou um command center, que era um núcleo de inteligência operacional, para a gente monitorar, porque não dá para eu dizer que o meu hospital do Nordeste, que é o Monte Clínico, funciona igual ao Hospital Luiz Vila Mariana aqui em São Paulo. Então, realmente, a gente consegue ali, com muita tranquilidade, operar as nossas operações hoje com muita informação, né? Claro que quando eu vou, perfil de produto, carteira, isso tudo tem que ser muito estudado, e tá? Então, a gente consegue utilizar ali, claro que quando eu falo em quando eu falo em predições, em possibilidade de antecipar ali cenários, eu acho que está aí a nossa grande oportunidade. Mas hoje a gente consegue utilizar muita informação para tomada de decisão, sabe? Que vem também de fora da rede, né? Que também vem de fora da rede. Muito legal, muito bom. Eu uma vez estava conversando... Cara, olha como saúde é um assunto complexo, né? Eu estava conversando com um amigo médico que é perito ele trabalha para um plano de saúde, fazendo aquelas análises de o médico pediu a cirurgia tal, pediu exame, aprova, reprova, pede mais um exame, não precisa fazer esse exame de novo, enfim, um trabalho. Eu questionei ele, né? Eu falei, pô, mano, chato pra caramba, meu, libera a galera. Ele falou, então, deixa eu te contar o efeito do meu trabalho. Ele falou, eu também, por mim, cara, quer operar, opera, quer fazer. Com isso, eu elevo o custo do plano de saúde, porque as sinistralidades aumentam. Na próxima renovação, os preços vão subir. Um monte de gente sai do plano de saúde e pressiona o SUS. E ainda tem outro... Eu falei, ele falou, Léo, sabe, na minha cabeça, quando eu sabe quando eu boto a cabeça no travesseiro, o que eu penso? Como que Deus me ilumine, ele falou exatamente isso, que Deus me ilumine para que eu consiga cortar tudo que é necessário cortar, que eu não aprove tudo que eu não tenho que aprovar, para eu diminuir a sinistralidade, o preço do plano de saúde cair, atender mais gente, e eu conseguir liberar o SUS para realmente atender quem precisa. Cara, aí você fala, eu não entendo, é um assunto que eu não entendo. Saúde é um assunto que eu não entendo. E eu acho que tem um ponto, sabe, Léo? Quando você faz esse trabalho do seu amigo, é a auditoria médica, né? É chato isso, né? É realmente verificar ali a pertinência, né? Pertinência técnica ali da indicação dos procedimentos. E a gente tem, além dessa questão da responsabilidade financeira de dar o que de fato é necessário, também você muitas vezes protege o paciente de um procedimento que não teria indicação de ser feito. Além né? disso. Além disso. Então, assim... Isso então, sendo... muitas camadas, são muitas camadas. São muitas camadas. E, Nayana, uma das promessas da IA é tornar a medicina mais preditiva e menos reativa. E pegando esse gancho que a gente estava falando agora, se a gente realmente começar, né, cada vez mais a identificar risco antes que o paciente adoeça, como que isso muda a sustentabilidade econômica da saúde? Porque aí vão ter menos pessoas frequentando os hospitais. Cara, isso é impossível hoje, né? Muito profunda, né? Tá profunda, mas eu acho que esse é o grande ponto, né, Ana? Enquanto a gente não começar a ter ações efetivamente ali robustas dentro das
prevenções de doença, o modelo vai ficar insustentável, porque uma hora ninguém consegue dar acesso a todo mundo, nem o SUS consegue, nem todo mundo consegue nem todo mundo consegue ter acesso à saúde suplementar. Então, eu não vejo hoje dentro do cenário da saúde que a gente não entre ali nos modelos de prevenção, né, para que a gente consiga realmente falar em saúde, não só em doença, porque hoje os modelos eles estão construídos em modelos de tratar doenças, né? A gente não está sobre falar de saúde, né? Então, eu acredito muito nisso, eu acho que isso, de fato, claro que a gente tem uma jornada para construir, né? Mas eu acho que o cenário está muito promissor, né? Tá todo mundo aqui monitorado aqui, pensando 2 dias antes, já avisa que subiu a temperatura e já está ali com a possibilidade de abrir um quadro viral ou um quadro de doença. Mas eu acho que esse é o caminho que tem que se seguir, porque senão não sustenta o modelo hoje. Hoje você não consegue dar acesso a todo mundo, né? Então, a saúde é caro, né? Como você falou, a sinistralidade sobe, mais gente não consegue acessar os planos, né? E o SUS também não comporta tudo isso. Então, eu acho que é um cenário, é um caminhar, né? Mas é um caminhar necessário e acho que a gente está diante da oportunidade aí com toda a tecnologia para nos ajudar, né? Então, eu acredito que a gente chegue nesse caminho um dia. Bom. Mudando um pouco de assunto agora, doutora, falando um pouquinho, vamos lá, uma médica fazendo doutorado, a gente imagina, né, em qual especialidade? Qual a sua... E a gente já sabe, você já deu spoiler pra gente, que não é numa especialidade médica, né? O que que tá concentrada a sua pesquisa de doutorado? Pronto, o que é que está concentrada a minha pesquisa, né? Eu desenhei... um modelo, um programa de boas práticas, né? Acaba que é uma parte de administração dentro da saúde, né? Então, hoje a gente tem um desafio, quando você fala do seu amigo entre cortes e tudo, hoje a gente tem uma das grandes cifras ali, que é um desafio de sustentabilidade para um sistema de saúde, são as órteses, próteses e materiais especiais, são os famosos OPMEs, né? Que compõem ali a jornada da linha cirúrgica, né? Então, isso é caríssimo. Isso é caríssimo. Hoje é talvez uma das 3 cifras onde mais onera o sistema de saúde, né? Então, governar a jornada da linha cirúrgica, ela é importantíssima ali. Então, eu desenhei um modelo ali de auditoria, um modelo junto com um time ali que eu tenho em conjunto, para a gente fazer uma auditoria em cima desse programa de boas práticas. A gente validou já, a gente fez isso ano passado, a gente correu em todos os hospitais da rede. Junto com isso, a gente fez ali um desenho de desenvolvimento de pessoas para sustentar esse programa. Então, a gente desenvolveu pessoas localmente dentro das nossas operações hospitalares e a gente projetou ali um resultado financeiro e um resultado assistencial muito expressivo, né? Então, agora falta escrever, né? Mas a pesquisa está feita. A pesquisa está feita, é a validação de um modelo ali de... E vai virar benchmark para os outros hospitais, com certeza. Vamos ver, tomara. Mas é um tema muito complexo, né? Eu também acho. A gente decidir ali fazer a pesquisa em cima disso porque era uma necessidade ali importante. Bom, eu quero entender um pouco mais de carreira, né? Qual foi a decisão mais corajosa que você teve que tomar? Eu vou dizer 2, tá? Primeira grande decisão que eu tive que tomar, eu me descobri gestora dentro de uma empresa que foi onde eu me criei, né? Então, eu passei 12 anos no meu primeiro emprego. Né? Então, sair desse meu primeiro emprego foi uma decisão muito difícil, né? Porque, você imagina, eu tinha me criado profissionalmente ali, eu tinha me descoberto profissionalmente ali, mas eu decidi me jogar e sair e fui ali, transitei para uma outra operação antes de vir aqui para o Grupo Amil. E talvez a segunda grande decisão foi ter vindo para o Grupo Amil, né? Porque eu sou cearense, né? Morava no Ceará. Você estava em Fortaleza? Estava em Fortaleza, morava em Fortaleza, residência fixa, tudo resolvido, filho, família, todo mundo vida lá. Encaixadinha, vida né, Nayana? Encaixada. e recebi o convite que é o CEO da rede Total Care, que é o Anderson, que é um cara que eu admiro muito. Ele me ligou, a gente vai precisar fazer um turnaround aqui, eu preciso que você venha. E preciso que venha para amanhã. Esses desafios são ótimos, né? E liguei pro marido, vou ter uma missão para ir para São Paulo, vamos ter que mudar. E ele é radiologista, fechou o computador, né? Colocou na mochila e veio todo mundo para São Paulo. Então, acho que esse talvez tenha sido a segunda grande decisão, porque eu estava num ambiente muito confortável, né? Mas acho que foi uma decisão muito acertada, assim, de
vim para cá, de me reposicionar numa empresa nacional. Eu estava no nacional, fui para um regional, voltei para uma empresa nacional e a gente está conseguindo construir assim, uma grande história, né? Assim, uma grande história, acho que na saúde do Brasil, né? Assim, reposicionar a Amil, né? No patamar que ela está hoje, né? Trazer uma Amil brasileira, né? Que foi o que a gente conseguiu fazer, sair de um comando americano, né? Um comando que tinha sido ali financeiramente muito ruim. Reposicionar para uma empresa ali de qualidade, com saúde financeira que se tem, é muito... É um desafio gigantesco. É um desafio muito prazeroso, né? Então, acho que talvez esse tenha sido ali o segundo grande desafio profissional. Vamos ver qual vai ser o terceiro. O terceiro você já está encarando, que é fazer tudo isso ainda em paralelo com um doutorado, né? Isso é verdade. Enquanto coloca o cliente no centro e a inteligência artificial também. Ô, Nayana, e aí a gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Porque, tipo assim, quando você olha medicina, né? É bem isso, né? Medicina valoriza muito evidência, protocolo, cautela. E a gente tá falando o tempo inteiro, cara, a gente tem que inovar, IA vai ser um motor e etc. E inovação já é um negócio que envolve experimentação e velocidade, né? Experimentação e velocidade, errar rápido. Vamos lá, testa a hipótese, não serve, aposenta, vamos para a próxima. Cara, como é que a gente vai conciliar esses dois mundos na saúde? É difícil isso, né? É difícil, mas a gente vai ter que aprender, porque não tem como parar, mas não tem como frear isso mais, Léo. Então, eu acho que vamos ter que fazer, eu acho que a gente vem tentando fazer, né? E vamos aprender, né? Eu acho que é como você falou, a IA é isso, você vai ter que estar disposto a aprender, corrigir, mas não vai dar para a gente ficar para trás, porque senão a gente vai perder. E não só assim, nas oportunidades, porque vai mudar o modelo, vai mudar o mercado, é como você falou, né? É uma transição ali cultural muito forte que a gente está passando, né? Então, vamos ter que aprender a fazer. E você sabe um outro desafio que eu acho que a gente vai enfrentar? É convencer boa parte dos médicos. Eu falei para você, minha irmã é médica, né? Convivo com um bom número de médicos e a taxa de adoção de tecnologia tá ali 60% não adota ainda e 40% adota. Os médicos, de novo, não é crítica, eu entendo o lado deles, eles são extremamente tradicionais porque é uma profissão que exige isso, né? Só que a gente vai precisar trabalhar nessa galera um mindset de inovação. Tanto que os médicos que inovam estão voando. Estão na frente. Eu acho que vai empurrar, sabe, Léo? Como qualquer Talvez transformação isso, cultural. né? Como qualquer transformação os cultural. Os early adopters vão puxar o vai restante, puxar, né? Porque quem não olhar vai ficar para trás, né? Então, assim, eu tenho um radiologista lá em casa, o marido, né? Então, ele já adotou, porque ele consegue ter uma velocidade de laudo hoje muito maior do que o que ele tinha antes. Ele continua laudando tudo, mas ele tem uma capacidade de criar máscaras, de construção de laudos, uma formatação onde ele consegue ter uma velocidade maior, né? Então, eu acho que quem não entender que tem que correr atrás disso, vai ficar para trás. Talvez ele esteja no outro espectro, né? Que é aquele, cara, se tirar a tecnologia de mim, eu vou dar 10 passos para trás. Eu vou perder tempo. Eu vou perder tempo, eu vou passar a ter tarefas repetitivas. E eu acho que faz muito parte, aí eu me coloco aqui como gestora de uma área de operação, a gente precisa estimular todo mundo a isso, né? Então, as empresas precisam criar essa cultura, né? Então, é um desafio para a gente tem que estimular, eu brinco até com o meu time hoje, eu disse, gente, todo mundo precisa ver IA, né? Então, se eu como líder da área não estiver estimulando isso, eu também não posso esperar só o protagonismo de cada um para puxar. Então, eu acho que a gente também tem um papel como grupo, como empresa, de estimular, porque no final do dia a gente é beneficiado como um todo, né? Mas é uma transição cultural, então a gente vai ser empurrado. Eu não vejo muito como a onda vai levar. A gente vai ter que partir do princípio, e isso eu não estou falando da medicina, eu estou falando para todas as profissões, eu tenho uma convicção, tá, Nayana? Esse já é convicção, que todo mundo vai ser um profissional de tecnologia que faz algo. Tem um que é médico, tem um que é advogado, tem um que... Mas todo mundo vai ter tecnologia no centro do seu dia a dia, né? Você consegue se imaginar hoje trabalhando sem uso de inteligência artificial? Eu não consigo. Eu não consigo. E olha que eu tô falando que eu adoto no dia a dia há 3 anos. Nos últimos 27 eu trabalhei sem isso. Mas a gente passou isso com o Google. Né? Porque as pesquisas... Nossa, como que eu fazia pesquisa antes sem o Google? Você metia o nariz no livro.
e fazia, né? Então... Na verdade, eu usava o Altavista. A gente até esqueceu, né, Ana? Eu sou mais velho, aí eu usei também o KD. Enciclopédia. Cara, tinha um brasileiro chamado KD, kd.com.br, era maravilhoso. Né? Eu peguei toda essa ebulição da internet, né? Eu cheguei no mercado de trabalho junto com a internet. Eu tenho 50 anos, eu entrei no mercado de trabalho em 94, 95, a internet chegou nas universidades em 93, 94, começou a se popularizar em 95. Então, eu vi tudo isso crescer, né? E a internet, a internet sim foi uma revolução tecnológica. Por quê? Porque ela dependia de muita infraestrutura, né? Tinha gente que não conseguia acessar a internet porque não tinha computador em casa. Normal. Internet de escada. Era normal. Aí tinha gente que tinha computador e não tinha modem. Aí tinha gente que tinha o computador, tinha modem, mas a linha telefônica da casa dele era muito velha. Aí não dava para ligar, tinha que trocar a linha telefônica. Aí depois começaram a popularizar os provedores, porque aí você tinha que ligar para o provedor para conectar a internet, enfim. Cara, isso demandou uma evolução de tecnologia até a gente chegar ao que a gente tem hoje, 5G, banda larga, 1 giga chegando no cabo na sua casa com fibra. Isso foi um parto. Evolução de protocolo, segurança, enfim, computação distribuída. Aí a gente começou a evoluir para os provedores de cloud, etc. A inteligência artificial, Nayana, pegou tudo isso pronto. Tudo que você precisa para utilizar a inteligência artificial está no seu bolso. Você já anda com ele 24 horas por dia. Você está arriscado você sair de casa e largar sua carteira e não volta para buscar. Você fala assim, hoje eu me viro sem. Vou usar o Apple Pay. Você não sai de casa, sem o celular. Você não leva mais a carteira. Eu não tenho mais carteira. Eu não tenho mais carteira. Você não sai de casa sem celular. E tudo que você precisa para usar a inteligência artificial é o seu celular. Para você se tornar um cara muito mais produtivo. Para você entregar muito mais. Para você produzir muito mais. Eu tô falando, gente, eu não me canso de repetir isso, porque tem que ficar de alerta para todo mundo. Eu volto de uma reunião discutindo com o Cláudio a proposta comercial que eu vou mandar para a doutora Nayana. O tempo que eu antes ficava 1h30 no trânsito parado, Nayana, eu tô trabalhando num nível de produtividade altíssimo. E conversando. Eu tô conversando. Tipo assim, eu não estou digitando, eu estou dirigindo do ponto A para o ponto B por 1h30, conversando com o meu celular, na verdade. O celular é só o meio, na verdade eu tô conversando com o Cláudio, sobre o desafio que você me apresentou de planificação de dados para treinar um modelo próprio de precificação para ANIL. Sozinho. Na verdade, eu não estou sozinho. Eu estou com um batalhão de agentes discutindo junto comigo, me questionando. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Né? E a gente vai chegar um momento que você vai liderar pessoas e agentes. Já chegamos nesse momento. Você que está aí ouvindo a gente, talvez você já esteja liderando a gente e nem sabe. Né? Que tipo de transformação isso vai exigir da gente como profissional? Que tipo de transformação esse tipo, né, vai exigir do médico? Da pessoa que pratica a medicina? Eu acho que a primeira coisa é se permitir usar, né? E aí a gente vai ter que desconstruir muito mindset. Tirar também o temor de perder a oportunidade do trabalho, né? Porque eu acho que, de certa forma, tem ali o benefício de tudo que a IA traz, mas tem ali um certo temor de uma perda de espaço. Então, acho que a gente, na verdade, não vai perder. A gente tem que saber usar para produzir de uma forma diferente, talvez melhor. Né? Então, eu acho que é se permitir, eu acho que a gente tem que estar muito curioso, né? Você falando, né? Chega a ser assustador a velocidade disso tudo, né? Sim. Então, por isso que eu digo, a sensação que eu tenho é que eu estou sempre correndo, né? Então, assim, eu me considero um aprendiz ali, nível iniciante, grau 1, né? Porque é muito veloz, né? Então, e para a gente não é familiar, né? Para o médico isso não é familiar. Sim. Você é um cara de tecnologia. Então, o médico ele vai ter que correr um pouco atrás disso, vai ter que estar aberto. E é o que eu falei, assim, eu acho que se a gente não se permitir conhecer, não tiver curioso para
fazer parte também dessa transformação cultural, a gente fica para trás. Isso para mim também está muito claro. Ou a gente embarca agora, entende que tem que entrar nesse barco aqui, ou os que não entrarem vão ficar para trás. Nayana, estamos caminhando para o final do episódio, o tempo voou mesmo, cara. Isso é a maior prova que o papo foi maravilhoso. Vou te fazer uma pergunta de futuro, não tem certo e errado. Eu quero saber a opinião da doutora Nayana Cunha. Onde estará a medicina daqui a 2 anos? Olha que as predições de futuro agora não são assim, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu acho impossível alguém chutar alguma coisa. Até daqui 5 é difícil. Não tô falando 5, eu já tô falando 2. 2 anos, 2 é o máximo que a minha mente me permite... 2 é um pouco mais factível, né? Caminhar. Né? Eu desejo muito que a gente esteja numa medicina muito mais preditiva, para que a gente, né, a medicina consiga utilizar as informações ali de uma forma mais estruturada para tomar decisões ali numa temporalidade mais curta, né? Então a gente teve agora um tratamento revolucionário do câncer de pâncreas, que é um câncer que, nossa, era uma mega silencioso e quando aparece já 6 meses praticamente de prognóstico, de tempo de vida. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Eu imagino que daqui a 2 anos a medicina esteja, assim, numa capacidade maior ainda de prevenir. Desculpa, né? Curiosidade, saiu um protocolo para tratamento de câncer saiu uma de pâncreas? medicação nova que aumenta muito a sobrevida agora. Quem lembra, Steve Jobs faleceu de câncer de pâncreas, né? Então, é uma doença bem, bem ruim, então foi ali muito comemorada no cenário da saúde ali nos últimos dias. Obrigado uma por excelente compartilhar com a notícia, gente uma isso. excelente notícia. Então eu imagino isso, né, que a gente consiga ali ser cada vez mais preventivo, que a gente consiga utilizar esse montante de informação ali para traduzir em resultado ali para o paciente de uma forma ali de prever, né, de prever. Para mim é predição, né, como é que a gente vai prever ali os cenários e se antecipar ali e não deixar nem chegar ali as patologias Nayana, mais complexas. E o custo da predição, ele é sempre menor do que o do tratamento, né? Com certeza. E aí a gente volta naquele assunto. Eu diminuo sinistralidade, diminuo o custo, consigo ter um produto que abrange mais gente. Garanto acesso, né, Léo? Garanto acesso à saúde. Acesso. Que para mim, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia para isso. Para atender cada vez mais pessoas com um custo menor. Eu acho que aí a gente vai começar a trazer... Aí eu vou ter muito orgulho de ser um profissional de tecnologia, você vai ter muito orgulho de ser uma profissional da saúde, quando a gente conseguir realmente democratizar o acesso à saúde. Exato. Mexe na estrutura da sociedade, isso. Isso são entregas de valor para o país como um todo. Muito bom. Muito bom. Nayana, muito obrigado por ter compartilhado o seu tempo, estado aqui com a gente. Foi um prazer bater um papo com você. Eu vou querer te visitar para ver como é que tá andando a sua pesquisa de doutorado. Vamos. Porque eu fiquei super curioso para ver como isso vai evoluir. Vamos sim. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, um prazer contar aqui um pouquinho da história, aprender, que hoje eu aprendi muito de tecnologia, né? E vou voltar mais curiosa ali e vou aumentar minha carga horária de estudo de IA, tá? Tô pronto para te apoiar no que você precisar, viu? Obrigado, viu, Nayana? Obrigada. E você que ficou com a gente até o final já sabe. Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Se você quiser mandar uma pergunta para qualquer um de nós 3, bota aí nos comentários que a gente dá um jeito de responder. Nosso objetivo é fazer este conteúdo de qualidade chegar ao maior número possível de pessoas e para isso a gente precisa do seu engajamento. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. Performa que pode na CBN teve o oferecimento de PagÚtil, a evolução em pagamentos de tributos e Performa IT, o futuro hoje.